Oi, aqui é a Maíra, hoje é mais um dia de All About King e a gente vai falar sobre o Revival. Revival foi publicado em 2014 e em fevereiro desse ano anunciaram que já havia um roteiro para uma adaptação, mas esse roteiro ainda não foi comprado por enquanto por nenhum estúdio. Revival começa com a história do Jamie quando ele ainda é criança e um novo pastor chega na cidade. O nome dele é Charles Jacobs e ele é um pastor jovem, ele também tem uma esposa muito bonita e jovem e um filhinho. As crianças e adolescentes passam a adorar o pastor e a família dele, principalmente por causa dos encontros que ele fazia com os jovens. Porque era uma coisa sempre animada, com música, e ele fazia meio que demonstrações de passagens da Bíblia usando as engenhocas que ele criava. Porque além de ele ser um homem da igreja, ele também era muito ligado à ciência, principalmente em relação à eletricidade. E nessa época ele começa a fazer uns experimentos relacionando a cura de doenças com estímulos elétricos. Mas além de ser muito querido por esses jovens, o Jacobs acaba criando uma relação muito próxima de amizade com o Jamie. E o Jamie vê nele alguém que ele pode confiar e conversar. Até que um dia uma coisa terrível acontece na vida desse pastor e ele se torna um desacreditado em Deus. O último sermão que ele faz questionando essas coisas é muito incrível e ele fala coisas que dentro da igreja são consideradas blasfêmias. Mas ele vai falando das pesquisas que ele foi fazendo e como ele descobriu casos muito tristes de crianças, por exemplo, que estavam na igreja fazendo uma oração e um furacão passou, destruiu a igreja, mutilando e matando muitas das crianças. Então ele questiona se existe um Deus, por que ele deixaria uma coisa dessa acontecer? Então ele vai citando casos e casos de pessoas que estavam a serviço de Deus e Deus permitiu que elas fossem mortas e sofressem sem nenhuma razão aparente. É um momento muito impactante da história e é claro que o Jacobs é dispensado da paróquia e vai embora deixando o Jamie de coração partido. Depois disso a gente vai acompanhar a adolescência do Jamie até a fase adulta. É muito triste como ele vai se perdendo aos poucos e a gente descobre que quando ele é adulto ele virou um viciado em heroína. E é nesse momento que o Jamie encontra de novo então o Jacobs e através de um tratamento que ele desenvolveu com eletricidade ele consegue curar o Jamie. Só que depois de um tempo eles se separam mais uma vez. O Jamie vai percebendo que esse tratamento deixou ele com uns efeitos colaterais um pouco estranhos e ele vai pesquisar sobre outras pessoas que também fizeram esse tratamento com Jacobs e ele descobre que várias delas desenvolveram coisas meio esquisitas a ponto até de tentar suicídio ou de colocar sal nos próprios olhos. Acho que não preciso falar que o Jacobs vai ficar cada vez mais fascinado e obcecado com o que ele pode fazer usando essas técnicas com eletricidade e que com certeza vai dar ruim, né? Eu posso dizer que esse livro me surpreendeu positivamente de duas formas. Primeiro que eu achava que esse aqui era um reconto de Frankenstein, assim como Salem é um reconto de Drácula. Só que eu achei que Salem ficou muito preso na história do Drácula, os acontecimentos são muito parecidos e a gente tem poucas coisas que realmente são novas e diferenciam da história original. E o meu medo é que acontecesse a mesma coisa, mas não aconteceu. Apesar de rolar a mesma tristeza e melancolia que acontece em Frankenstein, as questões levantadas e o desenrolar da história são completamente diferentes. Em Frankenstein, o doutor fica se culpando pela cagada que ele fez e sem conseguir lidar com a própria arrogância dele ter tentado ser Deus. Enquanto o pobre do monstro questiona o que é a humanidade e a solidão de não ser aceito nem compreendido por uma sociedade em que você não consegue fazer parte. Aqui as questões são mais sobre perder a fé e questionar Deus. E até que ponto você pode chegar justificando seus atos com isso é para um bem maior. Outra coisa que me surpreendeu foi que muita gente não gostou desse livro e eu gostei. É um livro realmente um pouco desesperançoso, mas todas as temáticas que ele levantou aqui me fascinaram e me impactaram muito. Isso tem uma coisa definitivamente em comum com Frankenstein, é que depois de terminar os dois livros eu fiquei assim uns minutinhos abraçada, assim, respirando, processando, curtindo a sofreguidão. Ele não é um livro assustador, caso você esteja com medo, assim como Frankenstein também não é um livro assustador, tá, gente? A gente tem aquela visão e tal do monstro, mas ele também não é sobre isso, não é uma coisa pra te assustar, e esse livro também não tem nem um pouco essa pegada. Ele é mais existencialista mesmo. E bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Me digam nos comentários se vocês leram Revival, se vocês, como eu, gostaram do livro, ou como a maioria das pessoas não gostaram. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. E amanhã ainda tem mais All About King. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.